Boa noite, povo de Deus. Graça e paz esteja sobre a sua vida. Aleluia. Irmão, abre comigo a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 1. Enquanto você procura Efésios, que não deve ser difícil, porque você é bom de Bíblia, né? Aleluia. Estou profetizando sobre você. Vou dar alguns avisos aqui bem rapidinho, enquanto você procura aí. Cadê os avisos? Está aqui. Programação da semana nossa, quintas, sextas e sábados os GCs. No próximo domingo é culto de ceia. Irmão, a gente participar da mesa do Senhor, todos juntos aí. Você que faz parte das artes, a escola de reciclagem para os ministros, as inscrições estão abertas, você pode procurar a Rebeca. Campanha do agasalho, do social, né? Você que pode doar um agasalho, traga e coloque ali na nossa bancada também. A seleção de voluntários para a equipe dos boas-vindas, também, pessoal que fica na porta ali, abraçando, te desejando a paz do Senhor, né? Faça parte dos boas-vindas aí. As salas de oração, amanhã, 6 horas da manhã, irmão, é para os fortes esse horário, 6 da manhã é para os fortes, e você vai ter um encontro comigo, que eu estarei na sala de oração às 6 da manhã essa semana, então, conto com você para estar orando lá junto comigo. E as doações de alimento para o nosso social também. Eu deixei por último um aviso aqui, que é o seguinte: a partir do dia 15 do próximo mês, de forma quinzenal, eu e a Alessandra vamos começar a dar discipulado online, para quem quiser participar. Então, vai ter... Cadê o card, gente? Segura. Isso. Então, vai ser no dia 15 de maio, numa quarta-feira, às 8 da noite com as mulheres e às 9h30 com os homens. Então, nós vamos mandar o link nos grupos, né, na comunidade da igreja lá, para quem quiser participar, poder estar participando do discipulado ali. Amém? Então, Efésios capítulo 1, verso 12. Nós vamos ler do 12 ao 14. Eu vou falar numa outra língua aqui, porque tem um povo aqui de uma terra que vai entender. Efésios 1, 12. Os carioca manifestando aí. Do 12 ao 14. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Pai, essa é a tua palavra, e nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, Pai, para compreendermos a tua palavra e possamos aqui, ó Deus, sair transformados pelo poder da tua palavra, Senhor. Ó Pai, que eu seja aqui tão somente um instrumento usado conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira declaração, há um selo do Espírito Santo, que é chamado aqui de o Espírito da promessa. Por quê? Porque era uma promessa que já havia sido feita, e Jesus prometeu, enfatizou e falou antes, porque ele queria destacar a importância disso. O Espírito Santo, ele nos é dado para que ele seja o que a versão atualizada chama de o penhor da nossa herança. A NVI e a nova versão internacional, ela traduziu da seguinte forma:
que a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ou seja, até que a obra da redenção termine, a garantia que nós temos de que aquilo que Deus começou seja terminado está relacionado com a pessoa do Espírito Santo. Uhul! Glória a Deus! Ô Clarice, é por isso que eu falei para você sentar na frente. Que você dá um glória a Deus e vai empolgando o resto. João 14, 15 ao 17. João 14, do 15 ao 17 diz: Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. A salvação não tem que ser uma espécie de loteria. Vamos tentar para ver se é certo e se a gente ganha. Ela pode ser vivida de forma plena até o fim. A salvação não precisa ser abortada. E nós temos todo o recurso da parte de Deus para que isso não aconteça. É o que a palavra de Deus está chamando de o selo do Espírito. O problema é que muitos de nós pensamos ser o selo do Espírito, porque a maioria do tempo vemos uma igreja que tem tentado fazer a interpretação do selo como sendo uma experiência ou um momento específico da caminhada. Efésios diz: em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Meu irmão, ninguém é selado com o Espírito Santo antes de crer. Ninguém é selado com o Espírito Santo antes de nascer de novo. E isso levou por muito tempo as pessoas pensarem numa doutrina que nunca foi questionada. Em um momento da conversão, depois de crer, já que quando nascemos de novo, nós nos tornamos morada de Deus, no Espírito, nós somos selados. Por outro lado, alguns dizem que não é no novo nascimento que nós somos selados, porque se fosse assim, não teríamos pessoas desviando. E estes defendem que o selo vem com o batismo no Espírito Santo. Então, algumas pessoas defendem que nasceu de novo já tem o Espírito Santo. Outros dizem não é assim, porque os apóstolos eles foram lá para receber. Mas se você prestar atenção, esse receber, eles são duas experiências. João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos já podiam receber o Espírito Santo. Mas Jesus prometeu algo a mais do que a morada. Ele prometeu um revestimento de poder em um nível de liderança mais profundo do Espírito. E isso não estava sendo vivido. Então nós temos dois grupos, cada um defendendo a sua tese. Mas eu creio que o Senhor não falou só dessas duas, mas sim de algo muito maior. Então a pergunta que eu te faço é: o que é o selo do Espírito? Se o argumento daqueles que defendem o selo em Atos 2 fosse verdadeiro, ninguém batizado no Espírito Santo podia se desviar. A gente vê isso? Sim ou não? Vocês estão em dúvida?
Sim ou não? A gente vê isso. Pessoas que nasceram de novo, foram batizadas do Espírito, mas se desviaram. O selo não é Deus colocando em nós uma espécie de cabresto e dizendo assim: nunca mais eu te deixo, nunca mais você vai se desviar. Nunca mais eu deixo você se desviar. O que nós temos são recursos para vencer. Amém, glória a Deus. O que nós temos é a capacidade de sermos devidamente orientados, conduzidos por Ele e guardados por Ele. E eu volto a perguntar: o que é o selo? O selo não é uma experiência, o selo não é um momento específico da minha caminhada com Deus. O selo é algo que nós temos que desfrutar ao longo de toda a nossa caminhada cristã. Esse selo, essa garantia na minha vida, na sua vida, ela está relacionada com a maneira que eu e você tratamos o Espírito Santo e permitimos ou não um relacionamento com Ele. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Tem um selo, tem algo que é para definir que somos propriedade de Deus, até que a redenção chegue. Mas aqui ele está dizendo: não entristeçais o Espírito. Nós precisamos entender o peso que o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo tem na caminhada cristã. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 13, no verso 14. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. Famoso texto da bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Primeiro lugar, quando nós falamos da Trindade, nós reconhecemos o ministério bíblico de que o mistério bíblico de que há um só Deus em três pessoas distintas. Embora reconhecemos o Senhor Jesus se sujeitando ao Pai, e Ele falando que o Espírito Santo o glorifica, o que faz criarmos na nossa cabeça uma espécie de hierarquia. Então, se Jesus se submete ao Pai, é Ele quem manda mesmo. Se o Espírito Santo glorifica, Jesus ficou na segunda posição. O Espírito Santo está em terceiro. É mais ou menos assim. Agora, nós não podemos pegar os três que são um e desmerecer um deles. Porque, na verdade, eles são um só. Amém? Vocês estão vivos aí, gente? Então, meu irmão, uma das coisas que preocupa é o nível de compreensão que tem existido na caminhada cristã. Não é de admirar que temos pessoas espiritualmente em um lugar de grande deficiência na fé. Nós precisamos entender que assim como o Espírito Santo não é menos Deus do que Jesus, não é menos Deus do que o Pai.
O que a Bíblia está falando da obra de cada um deles aqui também não é menor. Cada um deles, meu irmão, exerce, faz algo. Quem está entendendo? Cada um deles tem uma função, faz algo. Agora imagina, a gente lendo esse texto, da graça do Senhor Jesus, a bênção apostólica, e aí, os pentecostais xiita, conhece essa raça do pentecostal xiita? Você começa a ler o texto e fala, a graça do nosso Senhor Jesus é forte, irmão. Isso é forte demais, irmão, é graça, a graça é forte demais, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então, se não tivesse graça, estávamos todos perdidos. Graça é vital, é importante, é essencial, aleluia. E aí continua lendo. E o amor de Deus. Nossa, Deus é forte demais da conta, senhor. Porque Jesus é a maior expressão do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, tão loucamente, tão absurdamente, ao ponto de ter dado teu filho. Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos salvos. Então, irmão, isso é forte demais. E aí termina. E a comunhão do Espírito Santo. Seja lá o que possa ser isso, não deve ser importante. A gente vê muita gente pregando sobre a graça do Senhor Jesus, muitos pregando sobre o amor de Deus o Pai, mas poucos pregando sobre a comunhão com o Espírito Santo. E assim como a graça de Jesus é essencial para a vida cristã, pois não existe vida cristã sem a graça. Assim como o amor de Deus o Pai é essencial para a nossa vida, e não tem vida cristã sem este amor, a comunhão do Espírito Santo é tão essencial quanto a graça de Jesus, quanto o amor de Deus o Pai. Não tem como dizer que é menos Deus. A obra que Ele veio fazer não é menos importante. Aliás, João 16,7, a Bíblia diz, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Eu preciso sair de cena, eu tenho que ir embora, para que o Espírito Santo venha, porque é Ele quem vai levar as coisas a um patamar diferenciado. Em momento nenhum Jesus desvaloriza a obra do Espírito Santo. Ele está dizendo o quê? Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cumpri a minha obra, eu cumpri a minha caminhada, o que eu tinha que fazer era até aqui, eu preciso ir, porque vai vir um que vai continuar a obra até o dia de eu voltar. É extremamente importante, irmão. Agora, o que os apóstolos procuravam fazer pelos novos convertidos? Era oferecer a eles algo que era tão essencial quanto a graça de Jesus e quanto o amor do Pai, a comunhão com o Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma coisa. Ele é uma pessoa. E uma pessoa que espera de nós relacionamento. Quando Paulo fala em Efésios, não entristeças o Espírito, ele está falando de algo que é relacional. Tiago 4:5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz,
é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Então, ele pode ser entristecido, ele pode se deixar enciumado, ele pode ser resistido, ele pode ser apagado. Nós percebemos que a Bíblia está dizendo não só da pessoa ser apagada, mas a obra. O que nós chamamos hoje de cristianismo era chamado nos dias do Novo Testamento como? Cadê os alunos do seminário que tiveram aula com o Otávio? Não chegou nessa parte, né? Aí você me quebra, cara. E eu vou falar antes de você falar? Como que eles eram conhecidos? O caminho. Essa expressão, o caminho, aparece várias vezes no livro de Atos. Atos 16, 17. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Atos 18, 25. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ansiava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Atos 18, 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos 24, 14. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho, a quem chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Atos 24, 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas com o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. Era assim conhecida a fé desde o início. E alguns que estavam do lado de fora, quando atacavam, diziam que era a seita intitulada O Caminho. Quando você começa a entender que era a maneira como era relacionada a sua fé e a sua caminhada, algumas frases começam a fazer mais sentido. Como que eles eram chamados de o? O que Jesus fala que ele é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está anunciando algo de extrema importância. Mas na verdade isso começa lá atrás com Isaías, quando ele começa a anunciar um tal de caminho santo. Isaías 30, 21. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Mas Deus não propôs só um caminho, que lá na frente a fé deles seria chamada assim. Eles entendiam que o que eles viviam na nova aliança era o cumprimento do que Isaías tinha prometido, ao ponto de chamar o caminho. Isso é, o caminho. Nossa fé é o caminho. Agora, Deus não prometeu só o caminho. Ele diz: quando vocês estiverem andando pelo caminho. Cadê os penteca? Eita, aleluia. Quando vocês estiverem andando pelo caminho, haverá atrás de vocês uma voz dizendo: esse é o caminho, anda nele, não desvia dele para a direita nem para a esquerda, ande no caminho.
Deus não prometeu só um caminho, Ele prometeu um líder para mim e para você ao longo do caminho. Então, quando Jesus diz, Ele vos guiará a toda a verdade, quando Paulo diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, nós precisamos parar para pensar nesse aspecto da liderança do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Só que tem gente que acha que o aspecto da liderança do Espírito Santo sobre nós é algo místico, né? Tá ligado somente ali a palavra profética, a visões, a sonhos. Meu irmão, isso pode ser até parte do processo, mas existe uma liderança prática, pessoal da obra do Espírito Santo. Quando Paulo diz, aquele que nos ajuda na fraqueza, ele está dizendo que nos ajuda a vencer a carne, a vencer o pecado. E essa direção do Espírito Santo sobre as questões práticas como essa, tem que acontecer na minha e na sua vida todos os dias. Nós não precisamos, irmão, de ninguém profetizando sobre a nossa vida, sobre vencer o pecado, sobre como vencer a carne. Já tem quem faz, chama o Espírito Santo de Deus. Isaías 35, 8. Isaías 35, 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Olha o que ele está dizendo. Os impuros não vão passar por este caminho, mas aqueles que são direcionados pela obra do Espírito Santo, e esses que passarem, pode ser um tolo, e com perdão da expressão, pode ser alguém pancado na cabeça, ele não vai se perder, porque a capacidade de ser bem sucedido no caminho, não tem a ver com quanto conhecimento nós temos, com quanta inteligência nós temos, com quanta capacidade intelectual nós desenvolvemos, mas tem a ver com a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Você pode ter, meu irmão, o maior QI do mundo, se você não for sensível ao Espírito. Por quê? Porque aqueles que são sensíveis ao Espírito, eles aceitam seguir a liderança do Espírito Santo. Esses estão caminhando e ouvindo uma voz dizendo, não vai por ali, não faça isso, não fala aquilo. Coisas práticas, irmão. Nós temos que parar de tornar a obra do Espírito Santo mística. Quando se fala, o Espírito Santo de Deus, olha, o Espírito Santo está falando comigo, alguém deve pensar assim, que raio, trovão, uma grande voz de trombeta falando. E não é assim, irmão. E não é assim. Nós temos que tirar essa questão mística e entender que, meu irmão, você pode ter sonho, visão, profecia, você pode cair no poder de Deus. Imagina, presta atenção, se para ser sensível ao Espírito Santo, para ouvir a voz do Espírito Santo, toda vez que o Espírito Santo de Deus quisesse nos dar um direcionamento, a gente precisasse cair no poder de Deus. Agora imagina você no seu trabalho, você está lá trabalhando feliz, tranquilo,
E aí, um desviado chega para conversar com você. O Espírito Santo precisa te orientar. Você está ali sentado. O Espírito Santo precisa te falar. Só que para ele te falar, você tem que cair no poder. A pessoa senta para falar com você, fulano. Não dá, irmão. Não bate. Não fecha a conta. Tem poder? Tem. Tem sobrenatural? Tem. Cair no poder é bom? É bom. Mas no dia a dia não é isso, irmão. Não é isso. No dia a dia, senta a pessoa do teu lado. E vem aquela percepção. É desviado. Que loucura. Não é assim que a gente pensa? Que loucura. Como assim? Nem conheço o sujeito. E pode falar com ele que o que afastou ele da minha presença foi por causa disso, disso, disso e disso. Filho, não, tá doido? Nem conheço. É nessas horas que a gente pensa, acho que cair no poder na frente era melhor. E pode falar com ele que todos os dias, tal hora que ele levantava de madrugada para orar, perguntando onde é que eu estava, fala com ele que eu estava presente. Esse é o Espírito Santo falando com você, querido. Te orientando. Te guiando. Te falando o que é para fazer. Essa sensibilidade que a gente tem que ter. Essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Faz isso, faz aquilo. Olha, não faz isso não. Quem está entendendo? Muitas pessoas oram, e eu já atendi várias pessoas e conversei com várias pessoas que falam que querem ter experiências com Deus, querem ter experiências com o Espírito Santo de Deus, só que medem as experiências ou ser usado por Deus pelas reuniões de avivamento. Quem aqui já foi no encontro com Deus? Tem gente que mede ser usado por Deus com o que vê no encontro. Cuidado, filho. Aquilo ali é bom, mas tem muito mais. É muito mais, gente, eu estou falando por experiência que a gente teve. É muito mais legal você chegar alguém e você ouvir, faz isso, faz aquilo, fala isso, faz aquilo. E você com medo falar e a pessoa, como é que você sabe? Do que você está numa reunião de avivamento, onde o ambiente de glória já está ali, e você orar por alguém que a pessoa cai no poder. Quem está entendendo? Quando a pessoa confirma, é a hora que você dá de profeta. Então nós precisamos ter essa sensibilidade. De ser guiado pelo Espírito, de ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então deixa eu voltar para cá, porque eu saí um pouco assim. Só as voltas. A forma como os crentes eram guiados a uma experiência
e não só a uma experiência, mas eles eram guiados a um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, é porque não só os apóstolos, mas o próprio Jesus que os levou a pensar assim. Eles entendiam que um crente precisava viver a liderança do Espírito Santo se quisesse ser bem-sucedido. Ele precisava. O que faltou ao povo de Hebreus, que caiu e não conseguiu mais ser renovado? Não foi uma experiência com o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Então eles tiveram uma experiência. O que faltou para eles e falta para muita gente é a continuidade no relacionamento. Foi a correspondência ao investimento dele. Tem muito crente que aprendeu muito sobre unção e dom, mas não sabe nada sobre viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Continuidade, irmão. A continuidade do relacionamento. Deus te usa hoje. E fora que muita gente tem a mania de pegar o que Deus faz na tua vida e querer transformar aquilo em doutrina. Muita gente quer fazer isso. Muita gente faz isso. Olha, eu orei pelo irmão no culto, e quando eu falei no ouvido dele, eu usei esta entonação de voz, e ele foi cheio do Espírito Santo. Aí, quando você vai no outro, você vai do mesmo jeito. Você usa a mesma entonação de voz. Aí você vai no outro, você vai na mesma entonação de voz. E você está achando que aquela ali é a forma. Mas Deus está me usando. Não, irmão, Deus está tendo misericórdia de quem você está orando. Não, pastor, o senhor não entende. Eu tenho que orar, e toda vez que eu tenho que orar por alguém, eu tenho que colocar a minha mão na testa da pessoa, numa inclinação de 45 graus. Cuidado, irmão. Cuidado. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, por que quando você está orando para alguém você faz isso? A resposta que eu sempre dou é a mesma. Não sei. Deus mandou fazer isso, eu fiz. Simples, irmão. Porque nós precisamos entender que a ação do Espírito na nossa vida, ela é através de nós. É através. E é tão lindo, porque quando ele tem uma obra para fazer, e a obra não somos nós, mas através de nós, que ela funciona assim. A voz, sem raio, trovão, fumaça, nada. O Senhor fala com Iago assim: olha, está vendo o Roberto ali? Ele teve uma semana difícil. Ele precisa de um abraço. Levanta e abraça ele. Porque a semana dele foi complicada. Só que o Iago, para ele, ser usado por Deus não é abraçar. Ele é o cara que precisa inclinar a mãozinha assim e gritar: receba! Presta atenção. Quem que Deus, o Espírito Santo, está direcionando para receber algo da parte de Deus? O Roberto. Ele chamou quem? Só que o que o Espírito Santo direcionou ele a fazer, ele falou: não, desse jeito Deus não me usa. Deus me usa de tal jeito. Roberto dançou então.
Porque o Iago não vai? Lógico que não, irmão. Não vai não, filho. Depois eu me vejo contigo. Ele vai em outro. Foi aqui, ó, o Wagner. E dá a mesma instrução. E o Wagner não pensa duas vezes, vai lá e abraça. O objetivo de Deus foi cumprido? Do jeito que Deus mandou? Então você acha que é da sua entonação de voz, da forma que você impõe as mãos, ou do tanto que você grita, ou bate o pé, ou pula? Não, irmão. Nós precisamos, quando você desenvolve relacionamento com o Espírito Santo de Deus, fica simples. Fica simples. Tem umas coisas que parecem loucura? Tem. Mas você se relaciona com Ele. Ei, você se relaciona com Ele. E as coisas de Deus são loucura para o mundo, sim. Você tem que estar disposto a viver essas loucuras. Você tem que estar disposto a isso. É estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, te direcionando todos os dias. Meu irmão, deve ser só eu. Quantas vezes eu já ouvi o Espírito Santo mandando eu calar a boca? Não fala não. Para eu continuar gostando de você? Fica quietinho. Não, mas cala a boca. Vocês acham que a direção do Espírito é só faz isso, faz aquilo, faz... Não, fica quietinho. Quietinho você já está atrapalhando. Mas eu tenho razão. Não te perguntei se você tem razão. Estou mandando você ficar quieto. Mas por quê? Porque o teu testemunho vai ganhar aquela pessoa. Tem gente que está tão preocupada em impactar com as ações que esquece do testemunho, que trazem muito maior impacto. Muito maior impacto. Isso é ser direcionado, irmão. Isso é ser conduzido. A gente tem que sair do espetacular e ir para o simples. Ir para o simples. A vida no Espírito é simples. O espetacular é maravilhoso. Irmãos, o pessoal do louvor puxar uma canção aqui, o mistério começar a acontecer, eu caio dentro, irmão. Eu amo isso. Amo. Mas eu preciso entender que isso não é 24 horas por dia. Isso não é o tempo inteiro. Eu preciso entender que eu tenho que estar mais preocupado em ouvir o que ele fala do que sair fazendo as coisas. A gente faz coisas que Deus não mandou fazer. E não faz o que Ele manda. Porque Ele não faz o que Ele manda. 2 Coríntios 3,18, isso também não estava aqui não, mas tudo bem. Eu estou quase dando a minha aula de dons espirituais. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Com o rosto descoberto. Isso é tão fantástico, irmão. Ou seja, sendo nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Presta atenção aqui, vaso. A unção de Deus sobre que Ele tem para a sua vida, para você, se manifesta no seu DNA, em quem você é. Em quem você é. Você pode ter pessoas de referência, é bom. Pessoas que te inspiram, mas não imita. Porque o que Deus tem para você manifesta no seu DNA. No seu DNA. Em quem você é.
todos nós com o rosto descoberto, sem máscara, em verdade, em sinceridade. Refletimos o quê? A glória do Senhor. Direcionados pelo Espírito, irmão. Direcionados. Nem a mais, nem a menos. Porque às vezes a gente se empolga e quer ir a mais. E não. Tem que ser exato naquilo que o Espírito Santo direciona. Todos os dias. Todos os dias. Quer ver um direcionamento que o Espírito Santo dá para muita gente ignora e acha que é bobagem. Ah, é bobagem. E aí eles invocam o demônio que mais ataca a igreja. Nada a ver. Esse é o demônio que mais ataca o crente. É o nada a ver. E eu estou falando isso, irmão, não é porque eu sou o pastor da igreja, não. Porque eu já dei essa desculpa muitas vezes. Ah, eu não vou no culto hoje, não. Já fui na ceia. Só que a gente esquece que há uma bênção na comunhão. A gente esquece que fora do rebanho, nós somos presa fácil. Nós somos presa fácil. E quando se fala de ir na igreja, irmão, ainda mais no contexto que nós estamos aqui hoje, né, numa reforma, não, hoje eu vou na igreja, aleluia. O irmão fica lá, vendo a reforma, o culto acontecendo, aí ele senta ali fora, vê os irmãos aqui na transmissão, vou bater um papo com eles, e não ouve a palavra. Você foi na igreja? Foi. A igreja física. Você foi alimentado? Não. Depois eu assisto online. Irmão. E o Espírito Santo te fala, vai para o culto. Vai para o culto. Vai para o culto que o seu time vai perder. Não fica para assistir jogo, não. Irmão, estou falando sério, eu ficava em casa para assistir jogo do Cruzeiro, que raiva eu passava. Eu faltava o culto e o time perdia. Hoje, faltando ou não faltando, o time perde do mesmo jeito, mas tão ruim, tá? Mas a gente recebe direcionamento do Espírito e troca Deus por outras coisas. Fica de pé no seu lugar.